Você conhece João Augusto Conrado do Amaral Gurgel? Mas ele não é apenas um empresário, não. Ele é uma mistura de industrial, de engenheiro, projetista, inventor e sonhador também. Nascido em São Paulo, mais precisamente em Franca, no ano de 1926, João sonhava desde sua juventude em produzir um carro 100% nacional. Em 1949, quando se formava na Escola Politécnica de São Paulo, seu projeto de graduação era um carro que atendesse às necessidades brasileiras. Ele então apresentou sua ideia de um pequeno veículo de 2 cilindros batizado de Tião. Reza a lenda que seu orientador não acreditou nem um pouco na sua ideia, falando para ele que carro era algo que não se fabricava e sim algo que comprava. João então apresentou uma proposta de um guindaste para finalizar seus estudos. Ideia essa que nunca saiu do papel. Ainda na faculdade, João se formou como engenheiro mecânico e eletricista e teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Lá também trabalhou em grandes empresas da época, como a Buick Motor Corporation e a GMC, empresas essas do grupo General Motors. Após sua experiência nos Estados Unidos, João retornou para o Brasil e se tornou empresário, fundando em 1958 a Moplast, empresa essa que fornecia diversos materiais plásticos para várias empresas brasileiras. Porém, em 1964, 6 anos após a fundação, João se desligou da Moplast e fundou ainda em São Paulo a Macan. Empresa essa que revendia carros da montadora Volkswagen, fabricava karts, mini-carros para crianças e também um veículo para transporte de cargas utilizado em fábricas e aeroportos, denominado Democar. Veículo esse que ajudou João Gurgel a dar um grande passo para seu grande sonho, assim fundando em 1969 sua primeira fábrica de automóvel, a Gurgel Motores S.A. No mesmo ano, fabricou seu primeiro carro chamado de Ipanema, nome dado em homenagem a uma tribo indígena. Veículo esse que se tratava de um buggy com capota de lona e feita em plástico reforçado e fibra de vidro, utilizando a clássica mecânica Volkswagen de Fusca, o que ajudou a imagem de sua confiabilidade. Em 1969, a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada apresenta seu primeiro carro, o Ipanema. Com mecânica da Volkswagen, a carroceria foi desenvolvida em fibra de vidro. O motor é um Boxer 1500, o mesmo usado no Fusca. Sua capacidade de fabricação surpreendeu tanto que em 1973 a empresa criou seu primeiro carro de passeio, o Chavante, uma espécie de Jeep com design polêmico e diferente. Contando com estepe no capô e pás na lateral das portas, ficou conhecido também como X10. Veículo esse que também era fabricado com plásticos reforçados e fibra de vidro, contando com um chassi revolucionário feito com uma junção de plástico e aço, tecnologia essa batizada de Plastil e patenteada pela empresa. A junção desses materiais permitia com que o veículo fosse utilizado em qualquer terreno e a carroceria feita em plástico e fibra de vidro eliminavam a possibilidade de corrosão, o que permitia uma durabilidade e confiabilidade maior aos veículos da Gurgel, que inclusive oferecia uma garantia de 100 mil quilômetros para essas partes. O motor continuou sendo da Volkswagen, mesma mecânica utilizada em Fuscas e Kombis. Também foi desenvolvido pela empresa o sistema Select Traction, sistema esse que simulava a tração nas 4 rodas, paralisando uma delas e direcionando a potência do motor nas outras, possibilitando uma performance melhor em terrenos acidentados. Ele freia uma roda de cada vez. Aí que nem você pega a roda que está patinando, você freia ela e a outra roda sai do buraco. Mas aí você deixa a tração só naquela roda? Você deixa a tração só em uma roda. A roda que está no alto, ela para com um freio, e aí a força do motor vai para outra roda que tira ele do buraco. Revolucionário, o veículo agradou principalmente o exército brasileiro, que comprou um grande lote na época, modelos esses que eram adaptados para o uso militar. Não demorou muito até a empresa desenvolver o segundo modelo do Chavante, chamado de X12, a versão civil do modelo militar. Veículo esse que contava com várias tecnologias importantes e incluía o estepe na parte traseira. Porém, o mesmo sofria com alguns problemas, principalmente em sua dificuldade de fazer curvas, tanto nas ruas quanto nas estradas, devido à sua pouca estabilidade. Outro problema era o barulho do seu motor, considerado alto para o uso no dia a dia. Ainda assim, a empresa continuaria inovando nos seus projetos. Em 1974, muito antes de Elon Musk, a empresa apresentou um projeto pioneiro e revolucionário, um carro elétrico, o Itaipu, nome esse em que era uma alusão à hidroelétrica do mesmo nome.
O veículo foi apresentado com um design polêmico, que remetia a um trapézio sobre rodas, com um tamanho extremamente pequeno, sendo chamado de mini-carro. Produzido para o uso urbano, o carro contava com 2 lugares, era fácil de manobrar e utilizava baterias recarregáveis em qualquer tomada, assim como eletrodoméstico. No mundo já existiam alguns projetos de carros elétricos, mas nenhum na América Latina, e chamou bastante atenção quando foi apresentado no programa do Silvio Santos, um dos maiores sucessos da televisão na época. Porém, apesar de sua revolucionária ideia, onde eliminava o uso do combustível nos veículos em um momento em que o mundo testemunhava o choque do petróleo e o aumento no preço do combustível, o modelo sofreu com vários problemas. Suas baterias não eram duráveis e, devido a seu peso, não permitiam um bom desempenho ao veículo, e eram também difíceis de manter, apresentando muitas falhas. Devido aos desafios de fabricação e bom funcionamento dos veículos, a empresa brecou os projetos elétricos e retornaram o foco na produção dos veículos convencionais. Novos testes com veículos elétricos foram feitos em 1980, continuando o modelo Itaipu E400, um furgão com design considerado agradável e moderno. Porém, os problemas continuavam nos motores elétricos que não conseguiam transferir potência, levando o carro a apenas 80 km por hora, com a bateria de autonomia de 80 km e recarga completa em até 7 horas em tomadas de 220 volts. Enquanto os projetos elétricos não eram disponíveis para o público, a Gurgel contava com 10 modelos diferentes de veículos movidos a gasolina e álcool. João Gurgel não concordava com o uso de álcool e gasolina como combustível para veículos. Dizia ele que era melhor usar as terras para o plantio de alimentos do que para alimentar veículos. Porém, a empresa precisou se adequar ao mercado para realizar suas vendas. No portfólio da empresa estavam presentes vários modelos. Além do Jeep X12, a Gurgel também oferecia o furgão X15 e a picape G15, modelos esses também fabricados em fibra de vidro e com desenhos característicos da marca. Com as boas vendas dos veículos, a Gurgel se tornou a maior fabricante de veículos de pequeno porte do Brasil, rivalizando com a marca esportiva Puma. Além de oferecer soluções para o mercado nacional, a Gurgel também era uma empresa exportadora. Quase todos os países latino-americanos receberam os carros da empresa e alguns carros foram parar até na Arábia Saudita. Eram fabricados até 10 carros por dia na fábrica que ficava localizada em Rio Claro. Em 1980, Gurgel resolve apostar em um modelo sedã de 2 portas e 3 bancos na dianteira para 3 adultos, chamado de XEF. Tinha apenas 3,12 metros, 680 kg e mecânica de Volkswagen Brasília. Porém, o tamanho diminuto e a falta de capacidade para levar grandes bagagens e, sobretudo, o preço prejudicaram as vendas do mini sedã. A fábrica descobriu que no maior mercado do país, a cidade de São Paulo, a média era de 1,2 passageiros por carro. O chefe foi pensado para esse consumidor. Pequeno, tem capacidade para até 3 pessoas lado a lado. Nos anos seguintes, o X12, considerado o principal modelo da Gurgel, passou por diversas atualizações, até que, em 1984, surgiu o Jeep Carajás, veículo que contava com 2 portas laterais e uma traseira, e contendo motor 1.8 de Santana com refrigeração a água, um carro considerado luxuoso na época, aos poucos se tornando o principal veículo da empresa. Carajás, único e moderno utilitário brasileiro que atende às mais avançadas soluções de engenharia do mundo. O monobloco em plastil, garantido por 100 mil quilômetros contra a ferrugem, assegura a resistência e durabilidade do Carajás. Em 1989, o X12 parou de ser produzido. Porém, antes de ser extinto, criou um problema com uma antiga parceira da Gurgel, a Volkswagen. Bastante importado para o Caribe, o X12 foi pivô de uma disputa junto a uma filial mexicana da Volkswagen, que disponibilizava o VW181, veículo muito semelhante ao modelo da Gurgel. Por ser um concorrente direto da Volkswagen no Caribe, a empresa alemã começou a dificultar o acesso da fábrica brasileira aos seus motores. Devido a esse rompimento com a Volkswagen, João Gurgel começou a dar início a mais um projeto considerado revolucionário: a criação de um microcarro urbano, econômico e barato. Criado então em 7 de setembro de 1987, o veículo Sena, sigla para Carro Econômico Nacional, ficando conhecido também como Gurgel 280. Era pequeno, frágil e utilizava motores Volkswagen modificados, podendo ser escolhidos em 26 cavalos e 32 cavalos, ambos refrigerados a água.
Na época, dizia que se tratava de motores de Fusca cortados ao meio, informação essa que não era verdade. O nome Senna, por sua vez, ocasionou um conflito com a família do piloto brasileiro Ayrton Senna, fazendo com que em 1988 o Senna fosse substituído pelo BR-800, número que remetia à cilindrada do motor. Gurgel organizou uma campanha agressiva de comercialização do novo modelo. O único jeito de adquirir o veículo era comprando ações da empresa Gurgel Motores S.A. Ideia essa para capitalizar a companhia e expandir sua produção. A campanha citava até um lendário empresário automotivo de sucesso, Henry Ford, contando com a seguinte frase: "Se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria?" Campanha essa que deu certo. Aproximadamente 8.000 pessoas aderiram ao projeto. O carro valia em média de $3.000 a $7.000 e outros $1.500 foram angariados em venda de participações. Esse valor difere um pouco, tá? Porque eu pesquisei em vários sites. Tem gente que fala que foi por 3, mas depois falam que foi por 7, porque ele não conseguiu vender a 3 devido aos preços dos materiais, tá? Então eu coloquei esse valor aproximado entre $3.000 e $7.000, tá? Para não ter erro, beleza? Opa galera, beleza? Desculpa atrapalhar aí o vídeo. Tô passando aqui no meio dele para pedir um like se gostou aí, um comentário, se inscreva no canal. Eu sei que eu tô postando pouco, mas eu tô tentando mudar o meu conteúdo, tô tentando melhorar, né, a minha edição, as minhas histórias. E esse vídeo foi muito difícil de estar produzindo, tá? Teve muita pesquisa e eu não sei se tá tudo certo, porque tem muitas informações diferentes, né? Deu muito trabalho, vai ser um vídeo mais longo, vou tentar fazer uma edição melhor. Então, quem puder deixar um like aí, se inscrever no canal, comentar. E vou estar voltando com os vídeos de carro vlog aí. Vou estar mostrando mais algumas coisas que eu fiz no Gol. Sem enrolar, é isso, tá? Dê o like se gostou, inscreva-se no canal e continue com o vídeo aí. Ao final da campanha, os compradores tiveram um ágio de 100% e mais de 1.000 unidades foram emplacadas. Porém, o sonho de ter um carro compacto 100% nacional durou pouco, entre 1988 e 1991. Mas teve seus méritos enquanto durou. O motor 0,8 litros, feito de alumínio e silício, foi um deles. Projetado pela própria Gurgel, funcionava bem com refrigeração água e sistema de ignição que dispensava o distribuidor, inspirado na mecânica da marca francesa Citroën. Motor esse que foi muito elogiado por grandes montadoras da época, como a própria Citroën, a Porsche e a Volvo, mas não entendia bem com a transmissão de relações longas, vinda da picape Chevy 500. O resultado era pouca agilidade. Outro problema ficava por conta da ventilação precária da cabine, o que tentou ser resolvido com uma escotilha pequena na capota. Prejudicado pela legislação tributária e pelos fortes concorrentes no mercado, o BR-800 deixou de ser fabricado 4 anos depois do lançamento. A década de 90, que tinha tudo para alavancar a Gurgel, na verdade teve efeito oposto. O governo do presidente Fernando Collor abriu o mercado e isentou todos os carros com motor menos que 1.0 DPI e provocou a vinda de uma enxurrada de fabricantes com modelos mais baratos que o BR-800. A decisão do governo foi vista como uma traição por João Gurgel, pois eles mantinham um acordo que permitia à empresa de vender o carro com uma alíquota menor que os demais veículos, pagando apenas 5% de IPI, enquanto os demais pagavam pelo menos 25%. Foi a vez do Fiat Uno virar o popular mais vendido com seu modelo Uno Mille, uma vez que a Chevrolet, Ford e Volks apostaram em carros mais pesados, como o Chevette Junior, o Escort Hobby e o Gol 1000. Tentando buscar uma solução para a nova realidade, a Gurgel apresentou um projeto ainda mais audacioso, o Super Mini, visto como uma espécie de evolução do BR-800. Veículo esse considerado muito moderno, media apenas 3,19 metros de comprimento e 1,90 m de distância entre eixos, sendo o menor carro fabricado no país. Com direção leve, o veículo era fácil de estacionar e devido a seu peso e tamanho, o carro era extremamente econômico. Com carroceria de plástico, o carro contava com 1.000 km de garantia para a carroceria e 30.000 para o motor, garantia essa considerável até hoje. Contando com cerca de 1.500 unidades vendidas até 1992, quantidade essa que mantinha a empresa contra o tempo, buscando se modernizar para enfrentar a concorrência. Nessa corrida, a empresa ainda criou o Motor Machine, veículo para 2 pessoas que compartilhava várias peças com o Super Mini. Com portas translúcidas, o Motor Machine só poderia ser comprado por acionistas da Gurgel.
Porém, com pouquíssimas unidades produzidas, o carro é considerado hoje uma raridade. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel. O carro sem igual. O último projeto da Gurgel foi batizado de Delta, veículo esse que seria popular, custando por volta de 4 a 6 mil dólares. A empresa já havia adquirido todas as peças para sua produção, porém devido a um acordo não honrado por conta do estado do Ceará, onde seria produzido, a ideia nunca saiu do papel. Em defesa do estado do Ceará, seu governador na época, Ciro Gomes, contou que a empresa não cumpriu com os pagamentos de empréstimos feitos para a construção de uma fábrica no estado. Gurgel, então, amargou seu fracasso e sua empresa se viu em crise. Em junho de 1993, atolada em dívidas, a empresa pediu concordata. Ainda que fosse revolucionária em vários aspectos, a empresa sucumbia à concorrência das multinacionais. A última tentativa de salvar a marca e a fábrica foi o pedido de um financiamento junto ao governo federal no valor de 20 milhões de dólares. Porém, devido ao cenário econômico complicado, o pedido da Gurgel foi negado pelo governo e a fábrica decretou sua falência no final do ano de 1994. O sonho de João Gurgel terminava ali, junto com seus mais de 40 mil carros vendidos e sua linda história como um revolucionário automotivo. João Augusto Conrado Amaral Gurgel, infelizmente, faleceu em 30 de janeiro de 2009, aos 82 anos de idade, sofrendo do mal de Alzheimer, deixando 3 filhos e uma legião de fãs e admiradores. Hoje à tarde em São Paulo, o empresário João do Amaral Gurgel, criador da montadora que levou o nome dele, um marco na história do automobilismo brasileiro. Gurgel sofria do mal de Alzheimer e morreu aos 82 anos. A história de Gurgel volta à tona em 2004, mas de uma forma bem esquisita. Um empresário paulista aproveitou a prescrição do registro do nome Gurgel no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e comprou o nome e o logotipo da empresa por míseros R$ 850. Fato é que a nova marca comercializa triciclos e empilhadeiras chinesas e a sede da empresa está localizada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. João Gurgel e sua empresa Gurgel Motores S.A. sempre serão lembrados por suas inovações e ideias audaciosas para sua época. E prova também a dificuldade de uma grande mente tentando revolucionar nosso país. Hoje, João é visto com grande admiração e seus carros como marcos históricos, sendo colecionados e recuperados por amantes do automobilismo. Você pode conhecer melhor sua história através do livro Gurgel, um brasileiro de fibra, escrito por Lelis Caldeira, onde detalha um pouco mais de sua grandiosa história.